Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, sabendo que Ele é bom, os seus planos são perfeitos, como é a sua boa, perfeita e agradável vontade. E é através da palavra que Deus fala comigo, que Deus fala com você, que Ele mostra para mim e para você como que nós precisamos servi-lo. Servir é uma palavra tão pequena, mas ela se compõe de tantos ingredientes que só de nós mesmos, com certeza, nós não vamos compreender. Só pedindo o abranger do Espírito Santo na nossa mente, que nós vamos conseguir entender tudo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um recado para mim e para você nesta manhã, e este recado está aqui no livro de Gálatas, o capítulo é o 1 e o versículo é o 10. E o recado de Deus vai dizer assim: vejam que não estou preocupado agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Então, Paulo, ele diz para mim e para você que se eu estiver preocupada em agradar a homens, com toda certeza eu vou falhar. Porque esse não é um dever meu. Meu dever, a minha preocupação, o meu foco precisa ser agradar a Deus. É por isso que Paulo ele diz: vejam, todos precisam ver que eu não me preocupo em agradar pessoas, mas a Deus. Por isso ele diz: vejam que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Então, para que você, para que nós possamos ser servos de Cristo, Cristo Jesus, o que morreu na cruz por mim e por você, nós precisamos agradar a Deus. As pessoas, elas querem ser agradadas, elas buscam ser agradadas. Mas se eu e você focar em agradar as pessoas, nós vamos desagradar a Deus. Então, a preocupação maior de Paulo, o foco maior de Paulo era agradar a Deus. E ele está dizendo para mim e para você: esse deve ser o seu. Veja que eu não me preocupei em agradar as pessoas, porque não são pessoas que me dão a salvação eterna. Não são pessoas que fazem por mim o impossível. Deus usa as pessoas, mas Ele usa as pessoas que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Então eu preciso compreender que Deus, Ele já determinou tudo. E no tempo certo tudo vai acontecer. Eu só preciso crer. Eu só preciso confiar e entregar nas mãos de Deus. E Ele está dizendo: aquele que crê, ele verá a glória de Deus na sua vida. E Jesus Cristo é o único responsável por derramar a glória de Deus na nossa vida. E com certeza, se formos, como o salmista Davi disse, abençoados, se formos abençoados com a obediência, porque é uma escolha, obedecer é uma escolha, mas o resultado da obediência é bênção, porque ele diz: felizes os pacificadores, ou seja, as pessoas que são pacientes, são calmas e transmite esta calma para as pessoas. As pessoas mansas, ele diz que elas herdarão a terra.
Entenda que herança é algo que Deus dá para mim e para você. E nós só recebemos uma herança de quem já morreu. E Jesus Cristo, ele morreu na cruz, por mim e por você. Sim, ele ressuscitou. Mas por ter morrido, deixou para mim, deixou para você uma herança. E qual é a herança que nós estamos colhendo? Qual é a herança que nós estamos vivendo? Porque ele traz lá na bem-aventurança que os mansos herdarão a terra. Essa herança, com certeza, é financeira. Mas será que nós estamos buscando mais a pacificação, a paciência, agradar a Deus? Ou estamos buscando mais o trabalho, o dinheiro, os bens materiais? Muitas vezes achamos que não estamos agradando a homens, mas na verdade estamos. Queremos agradar no serviço, queremos ser o melhor, queremos. E é neste querer que deixamos de agradar a Deus. Quando queremos fazer a nossa vontade, estamos sendo contrários à vontade de Deus. Porque o plano de Deus, ele se alinha com tudo aquilo que ele tem para mim. E nem sempre o meu querer está relacionado com tudo isso. Muitas vezes eu quero algo, mas Deus sabe que aquilo não é bom para mim. Porque ele sabe de tudo. Ele conhece o futuro, assim como ele conhece o meu coração e o seu. Ouvi uma pregação que marcou muito o meu coração, que fala sobre a passagem de Jonas, a qual adentra em um barco, a qual Deus não permitiu que ele adentrasse. Querendo fazer as suas vontades, Jonas entra num barco indo contrário ao rumo que Deus lhe propôs ir. E ali, em meio a uma grande tempestade, eles conseguem se livrar em algum dado momento, mas Jonas entende que tudo aquilo só estava acontecendo por causa da rebeldia dele, por causa do querer dele. E ele diz: me joguem no mar. Tem pessoas que elas não têm coragem de se lançar no plano de Deus, na vontade de Deus. Mas elas precisam que você entenda que para você permanecer no plano de Deus, você vai ter que jogar ela no mar. E não se preocupar. Porque Deus, ele não esquece de ninguém. Deus, ele não deixa ninguém para trás. O plano dele vai se consumir. Ele vai se consumar, perdão. O plano que Deus tem para cada um, ele vai se concretizar. Então pare de se preocupar com Jonas que você teve que jogar no mar. Simplesmente obedeça e agrade a Deus. Lance o Jonas no mar e não se preocupe com o que vai acontecer. Porque com você, com certeza, o mar vai se acalmar. A tempestade vai parar. E você vai seguir servindo ao Senhor de todo o seu coração. Você verá a recompensa de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família.
porque é isso que Deus tem para os que servem a Ele. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração a Deus. Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos ajuda, que nos esforça, o Deus do impossível. Só temos a agradecer-te, Pai, por tudo que és, por tudo que faz e por tudo que ainda irá fazer, Deus, porque grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. E nós só temos que agradecer ao Senhor. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na casa, no lar e na família de cada um dos teus filhos, assim como está na minha, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seu dia, iluminando, dando discernimento e trazendo muita paz e amor, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.